Olá, o Justiça em Foco de hoje, versão em vídeo, está começando. Veja também os nossos conteúdos publicados no portal justiçaemfoco.com.br. No canal do YouTube, você pode rever todas as nossas entrevistas. Segundo dados do IBGE, mais de 716 mil empresas fecharam as portas em 2020. E o volume do desemprego chegou a 14,3 milhões de desempregados. Como consequência, o aumento do número de pedidos de recuperação judicial. E para conversar sobre esse assunto, nossa convidada hoje é a advogada formada também em administração judicial, Tereza Gavinho, carioca, especialista em direito empresarial, licitações e contratos administrativos. Doutora Tereza, muito bem-vinda, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, boa tarde. Doutora, primeiramente explique às pessoas que nos assistem qual a diferença entre recuperação judicial e extrajudicial. Bom, Cláudia, o processo de recuperação judicial tramita através de uma ação judicial proposta pela empresa, em dificuldade mediante o preenchimento de determinados requisitos. Enquanto na recuperação extrajudicial, a empresa e os credores promovem uma negociação prévia que, posteriormente, será homologada pelo Poder Judiciário. A Lei 11.101 de 2005, cuja reforma foi aprovada em dezembro do ano passado, apresenta os meios próprios à recuperação, inclusive a possibilidade prévia de instauração de procedimento de mediação. O que a senhora acha dessa mediação, da mediação? Eu fui conciliadora há muitos anos no Tribunal de Justiça e sou muito favorável à mediação. Não há dúvida que a conciliação, a mediação, ela otimiza o trabalho do Poder Judiciário, ela facilita muito e torna tudo mais célere, porque trata de composição negociada pelas partes, com auxílio de um mediador. Sendo respeitada todas as fases, inclusive a deliberação dos credores em assembleia, se for o caso, sem a ocorrência, claro, do afastamento do controle da legalidade a ser exercido pelo magistrado na ocasião da homologação. Como advogada e autora de uma tese em matéria de recuperação judicial, você foi autora dessa tese e desse recurso que chegou ao STJ. Como é que a senhora chegou a esse resultado? Então, na verdade, o recurso, propriamente dito, não foi meu. O recurso ele foi proposto por colegas, e eu assumi o processo aqui em Brasília. Porém, a tese adotada foi uma construção ao longo de 2 anos. Por quê? Porque a lei da recuperação judicial, no seu artigo 52º, ela promove, ela prevê alguns meios para que a empresa em recuperação judicial obtenha recursos, objetivando o cumprimento do plano e o pagamento dos credores. Dentre esses meios, está prevista a constituição de uma subsidiária integral, que é criada dentro do plano de recuperação judicial. É prevista em assembleia de credores, autorizada e pelo juízo e pela assembleia. Ela vem para esse fim, ela é constituída para esse fim. Porém, equivocadamente, os juízes trabalhistas entenderam que se tratava de um grupo econômico. E era esse objetivo que nós tínhamos que desconstruir, essa concepção de que seria um grupo. Não houve observância, foi um julgamento equivocado de que se tratava-se de um recurso, de um grupo econômico, na verdade se tratava da subsidiária integral constituída visando o soerguimento da empresa. E o que acontecia? Os juízes trabalhistas tentavam praticar a constrição em cima do patrimônio dessa empresa, trazendo a responsabilidade de dívidas da recuperanda para essa empresa subsidiária criada com o único objetivo de soerguer a empresa. Então, na verdade, acabaria por frustrar o plano. A jurisprudência envolve a questão patrimonial das empresas. É isso mesmo, doutora? Sim, é nesse sentido. O STJ já afirmou entendimento que a competência do juiz universal é absoluta para dispor do patrimônio da recuperanda. Onde tramita a recuperação judicial. Por quê? Esse entendimento está absolutamente correto. Por quê? Porque ele tem todos os dados, através do administrador judicial, ele consegue concentrar todos os dados da empresa. Então, ele é a pessoa responsável
para analisar a essencialidade ou não de um bem. Esse conhecimento amplo e restrito dos ativos que agregam o patrimônio da recuperanda, eles têm muito a ver com a capacidade produtiva, né, para a captação dos recursos, né, objetivando exatamente o seu erguimento. Então, se isso não ficar de uma forma plena, né, acaba obstando o cumprimento do plano de recuperação, né, com o efetivo pagamento dos credores. Dessa forma, todas as negociações que englobam não só a recuperanda, como também a subsidiária integral criada com esse objetivo, né, podem afetar negativamente o seu patrimônio no caso de constituição. Nós entendemos que após a homologação do plano, o juízo tem que ter essa observância, né? Por quê? Porque o patrimônio da subsidiária integral, ele é integrado, ele é composto pelo patrimônio da recuperanda. Doutora, a crise econômica agravada pela pandemia provocou uma maior necessidade de se recorrer a essa lei de recuperação judicial, é isso mesmo? Com certeza. A crise da pandemia, ela acelerou a aprovação desse projeto, que ele estava meio encostado desde 2018. Essa lei, na verdade, né, ela vinha sendo elaborada desde 2005. Mesmo antes da pandemia, a verdade é que a economia brasileira já estava colapsando, né? E o cenário mundial em 2019 já era complicado. Então, o país mergulhou num oceano de incertezas, necessitando que o Estado atuasse de uma forma mais enérgica, criando medidas, né, para conter a insolvência emergencial por conta de enfrentar os efeitos da pandemia, que eram previsíveis, observando outros países também, onde a pandemia já havia se instalado. Essas alterações criaram dispositivos específicos para o estado de pandemia e de calamidade, visando uma maior celeridade no processo de recuperação judicial. E existem, assim, duas mudanças que eu considero bem significativas, que é a possibilidade dos credores apresentarem um plano alternativo de recuperação judicial 90 dias com a realização da Assembleia entre o início contados da propositura da ação, né, do deferimento da RJ até o fim. Os julgamentos virtuais hoje pelo home office, que aliás é uma realidade pela pandemia, sim, facilitam ou não a vida dos advogados e podem frustrar até mesmo um plano de recuperação de uma determinada empresa? O ambiente virtual, Cláudia, em que pese todas as alternativas e cuidados do Conselho Nacional de Justiça, ele dificulta muitas vezes o nosso trabalho. Nós não conseguimos o contato com os julgadores, seja juízes, ministros, enfim, ou mesmo os técnicos, né, os estudiosos na matéria. Em tempos normais, nós podíamos ir aos gabinetes, conversar, né, expor as nossas ideias. Haviam encontros, seminários, onde você colocava suas teses e todo mundo acabava dissertando no mesmo sentido. As matérias eram realmente discutidas, né? Agora, assistir aos debates suscitados pelos estudiosos, enfim, ou pelos julgadores no Superior Tribunal de Justiça, realmente é uma riqueza sem tamanho de raciocínios, porque vão fluindo, né, na nossa cabeça várias ideias, várias teses, que acabam embasando outras teses. Essa dificuldade realmente de acesso, eu acho que prejudica bastante, né, o sucesso de algumas novas teses, digamos assim, e todos saem prejudicados. Porque, no caso de uma empresa em recuperação judicial, talvez ela precise de alguma situação da concordância de um julgamento e sai frustrado, né? O seu plano sai frustrado. E, consequentemente, uma frustração de um plano de recuperação judicial, ele pode sim culminar em falência. Nós vamos para um rápido intervalo. A advogada Tereza Gavinho continua aqui conosco. Voltamos já já. Pensando em contratar um crédito imobiliário? Então é melhor você conhecer o caminho mais rápido para a casa própria. Nós somos a Poupex. Temos 39 anos de atuação no mercado e já financiamos mais de 134 mil imóveis em todo o país. Estamos entre os agentes financeiros que mais concederam esse tipo de crédito. Você vai financiar online a sua casa de maneira prática e segura, com juros baixos e as melhores condições. Crédito imobiliário digital Poupex.
As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro mantiveram a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico de larga janela de detecção. Para atender essa exigência, você pode contar com a Central de Exames Cruzeiro, com a qualidade Chromatox e é credenciada pelo Denatran. Acesse nosso site www.secruzeiro.com.br ou ligue para 61 3361 0740. Central de Exames Cruzeiro. Serviços de saúde com excelência. Venha estudar no Grupo Faveni. Excelência em cursos presenciais e à distância. O grupo educacional que mais cresce no Brasil. São mais de 25 cursos de graduação e 1000 cursos de pós-graduação em diversas áreas. Aqui você encontra ensino de qualidade, com a liberdade que só o EAD pode te oferecer. Grupo Faveni. Ideal para a sua carreira e para o seu bolso. Acesse grupofaveni.com.br. Grupo Faveni. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. A advogada Tereza Gavinho continua conosco aqui nos estúdios. Doutora, as empresas ainda enfrentam muitas dificuldades, apesar dessa lei, a 14.112 de 2020, aliás, foi publicada no final do ano passado. E o que mudou ainda pode, se pode ainda aferir os resultados a partir dessa lei? Realmente é muito cedo para entender os efeitos das modificações trazidas por essa lei. Essa lei entrou em vigor em janeiro deste ano, então é muito breve, está muito cedo para que a gente saiba o alcance dessa reforma, mas é certo que novas teses surgirão, a exemplo até do que falamos anteriormente. Atualmente tramita uma tese em sede de embargos de divergência no STJ, ao qual nós visamos o reconhecimento da competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre um determinado contrato celebrado pela subsidiária integral, ou seja, pela empresa que vem trazer os recursos para a recuperanda. E exatamente nós entendemos que o juízo da recuperação judicial ele deve acompanhar desde que, como existe a primazia da lei, que é a essencialidade do bem ou não para a empresa se manter em funcionamento, depende, né, da análise do juízo da recuperação, então, automaticamente, algumas questões, algumas negociações prejudiciais ao cumprimento do plano devem ser, sim, analisadas pelo juízo da recuperação judicial, sob pena, né, de dificultar, de tornar mais difícil a reestruturação da empresa, né, economicamente, e até mesmo frustrar o plano de recuperação judicial. Doutora, eu vi que quando a senhora chegou, trazia esse livro, me trouxe curiosidade, a recuperação judicial e extrajudicial do ministro Salomão e também do professor Paulo Penalva. Já traz a publicação da sua tese? Na verdade foi até uma surpresa, né? Porque eu normalmente ando com os livros de recuperação judicial a tiracolo na minha vida. O tempo inteiro. E aí eu fui a um evento, comprei o livro e pedi ao ministro, o ministro autografou o livro para mim. E eu fui para o escritório. Quando eu cheguei no escritório, que eu comecei a ler o livro, eu encontrei essa jurisprudência que foi modificada em relação ao patrimônio da subsidiária integral. Então, foi assim, foi uma surpresa bastante grande. Eu fiquei muito orgulhosa, né? A gente tem que se orgulhar do empenho, do trabalho que a gente tem, do amor, né? Que a gente coloca naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, Claudinha, esses livros, na verdade... essa edição, ela é feita da união, não só das jurisprudências, enfim, dos novos estudos em relação ao Código de Processo Civil, né, o novo código, e a lei, né, no âmbito da recuperação judicial, a própria lei, a adequação, enfim. Normalmente, né, de tempos em tempos, as revistas dos livros são atualizados, e é fundamental para quem milita na área, né, acompanhar, né, e ler, eu acho que diariamente mesmo.
esse aqui eu recomendo. O livro realmente vale muito. Tá bom, doutora. Agradeço imensamente sua entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o Justiça em Foco, esta edição termina aqui. Assista os nossos conteúdos no nosso canal do YouTube.